Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros, vim responder uma questão enviada de concurso público para você que enviou para o meu canal. O que acontece é o seguinte, quando se fala em lei da atração gravitacional, é muito importante que a gente possa se lembrar das 3 leis de Newton. Quando eu falo na primeira lei de Newton, diz que um corpo em repouso, por exemplo, uma fruta, se estiver em repouso, tende a ficar perpetuamente em repouso. Ou, se estiver colocada, se for colocada em movimento, tende a permanecer perpetuamente em movimento. Se eu jogasse essa fruta, por exemplo, no espaço, já que não existe uma força impulsionando o movimento dela, e nem o ar, por exemplo, como uma força resistiva para fazer essa fruta parar, ela poderia ficar perpetuamente em movimento. Essa é a ideia da primeira lei, que é chamada de lei da inércia. Ou um corpo que está parado fica perpetuamente parado, ou se for colocado em movimento, não tiver uma força externa para impulsionar ou para pará-lo, ele vai ficar perpetuamente em movimento e com velocidade constante. Já a segunda lei de Newton diz que se o objeto tem uma determinada massa e ele sofreu uma força, ele vai sofrer uma aceleração. Se eu aplicar uma força nessa fruta, ela vai sofrer como consequência uma aceleração. A terceira lei diz que toda força aplicada, eu posso aplicar uma força na fruta, toda força aplicada, uma ação, vai fazer com que surja uma reação. Uma força de contato. Quanto maior a força que eu aplicar nessa fruta, maior vai ser a reação contra a minha mão, com o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, se eu, por exemplo, der um soco no quadro, quanto maior a força aplicada no quadro, maior vai ser a reação do quadro contra a minha mão. Quando eu penso na atração gravitacional, que alguns chamam erradamente de quarta lei de Newton, já que a gente não pode chamar assim, na realidade tem uma relação com as 3 leis sim, mas oficialmente a gente não vai chamar de quarta lei. Quando a gente pensa na atração gravitacional, é uma força de campo. Seria como a gente imaginar, por exemplo, 2 frutas representando 2 planetas. Existe uma força entre eles de campo, ou seja, é uma região de atração sem que aconteça o contato. Não existe o contato entre eles, mas existe uma força entre eles. E aí a gente pensa o seguinte, se eu vou pensar em 2 planetas, a gente, por exemplo, pode pensar até mesmo no Sol, comparado a algum planeta, ou alguns exercícios que já compararam o planeta com algum satélite girando em torno desse planeta. É uma força de campo. Não existe o contato, mas existe uma atração. Sempre existe uma atração, né? Essa força aqui, que a gente chama de F igual a Gzão, Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado, essa fórmula ela é aplicada bem semelhantemente a lei de Coulomb. Só que ali a gente pensa em carga elétrica e as cargas elas podem ser atraídas quando os sinais são contrários ou podem ser repudiadas, afastadas quando o sinal das cargas é igual. Quando eu penso o seguinte, nessa proposição da distância ao quadrado, é porque quanto menor a distância entre planetas, inversamente proporcional, maior a força de atração entre eles. No mundo elétrico, por exemplo, se eu colocar o meu braço próximo a uma televisão, quanto menor for a distância entre o meu braço e a televisão, maior a força de atração elétrica. No mundo magnético, se eu pegar 2 ímãs e quanto menor for a distância entre os ímãs, maior a atração magnética entre eles. Então a distância é inversamente proporcional à força de atração. Por que as massas estão no numerador? Porque quanto maiores forem as suas massas, maior será a força de atração gravitacional. Newton diz que G é a constante gravitacional que é provada por Cavendish. Se diz que G é aproximadamente igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Newton está aqui, ó, é porque todo tipo de força
é sempre dada em Newton. Metro quadrado está aqui, cara, porque a distância sempre é trabalhada em metros. Se estiver em quilômetros, a gente precisa transformar para metros. E quilograma ao quadrado está aqui porque as duas massas só podem ser trabalhadas com quilogramas. Às vezes, nesse assunto, a gente acha a massa em toneladas e a gente precisa transformar para quilogramas. Às vezes, o exercício não fornece muitos dados, como o exercício que o colega mandou para o meu e-mail, e a gente não precisa trabalhar tanto com conversão de unidades, mas a gente precisa tomar alguns cuidados matemáticos com o conceito de atração gravitacional. O modelo de atração gravitacional é bastante complexo, porque a gente chega a imaginar a possibilidade de que o Sol ele possui, cara, quase 99% da massa do nosso sistema. E daí todo mundo estaria girando em torno do Sol pelo fato de ele ter massa superior aos outros planetas. Sem esquecer, é claro, que na internet a gente tem uma grande quantidade de possibilidades e discussões, né? Se a Terra giraria em torno do Sol ou se o Sol giraria em torno da Terra. De todo modo, não querendo entrar nessa discussão, eu já posso propor aqui que essa lei ela tem o objetivo de explicar que todos os corpos que têm massa se atraem mutuamente, independentemente de se propor quem é que gira em torno de quem. Mas, se a gente for pensar na segunda lei, em que massa vezes a aceleração é a força, quando dois corpos se atraem, aquele que possuir massa menor vai ter uma aceleração maior entre eles. Se eu for pensar isoladamente, eu posso aplicar toda a minha força para tirar uma cadeira do lugar. E posso aplicar toda a minha força para tirar a mesa de um lugar. Ora, quantas vezes a massa da mesa for maior, tantas vezes a aceleração da mesa será menor também. E aí é o seguinte, quando a gente pensa na relação, por exemplo, entre o Sol com Saturno e a Terra com o Sol, qual seria a relação entre essas forças? Porque por mais que as massas sejam diferentes, as distâncias também serão diferentes. Olha só o exercício que foi enviado para o canal, cara. A questão de vestibular diz o seguinte: no sistema solar, o planeta Saturno tem massa cerca de 100 vezes maior do que a da Terra e descreve uma órbita em torno do Sol a uma distância média 10 vezes maior do que a distância média da Terra ao Sol. Valores aproximados. A razão Fsat barra Ft entre a força gravitacional com que o Sol atrai Saturno e a força gravitacional com que o Sol atrai a Terra é de aproximadamente letra A, 1000, letra B, 10, letra C, 1, letra D, 0,1 ou letra E, 0,001. Então a ideia é a seguinte: força T é a força de atração entre o Sol e a Terra. Força Sat é a força de atração entre o Sol e Saturno. Vamos pensar a seguinte possibilidade. A constante gravitacional é 6,67, mais ou menos, vezes 10 elevado a menos 11. O enunciado não me falou. Então, a princípio, eu vou manter a letra G. M maior, M maiúsculo, poderia ser a massa do Sol. Só que ele não disse que a massa do Sol é de 2 vezes 10 elevado a 30 kg. Então, eu vou manter a letra M aqui. M minúsculo seria a massa da Terra, que ele não me disse também no enunciado, que é de 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Já que ele não me informou, eu vou colocar aqui MT, que seria a massa da Terra, um valor que ele não me forneceu, beleza? Agora o que acontece aqui na segunda parte? D ao quadrado seria a distância entre a Terra e o Sol, não fornecida. Eu vou escrever dt, que eu preciso elevar ao quadrado.
Então, Ft, que seria a força de atração entre a Terra e o Sol, por enquanto eu só consegui me manter com essas variáveis, cara. Agora vamos tentar nos lembrar do Fsat. Fsat é a força de atração entre Saturno e o Sol. Por coincidência, o G, eu mantenho ele aqui, já que é a mesma constante gravitacional. M maiúsculo é a massa do Sol, ele não me informou, e eu vou repetir aqui. M seria a massa de Saturno. O enunciado diz que a massa de Saturno é aproximadamente 100 vezes maior do que a massa da Terra. Então eu vou escrever 100 vezes a massa da Terra, mt. Quem é d ao quadrado? Seria a distância entre Saturno e o Sol. Segundo ele propõe, essa distância é 10 vezes maior do que a distância entre o Sol e a Terra. Espera aí, se essa distância é 10 vezes maior, eu vou colocar 10 vezes a distância da Terra ao Sol, lembrando que a distância precisa ser elevada ao quadrado. E aí o que eu vou encontrar a partir dali é que no meu cálculo, cara, esse 100 aqui, eu posso até repeti-lo novamente. O G maiúsculo eu também vou repetir. Mzão aqui, né? E o Mt, que seria a massa da Terra, 10 elevado ao quadrado ficou 100. dt ao quadrado ficou dt ao quadrado. Então observe que tanto 10 eu elevei ao quadrado, assim também como dt eu elevei ao quadrado. E o mais hilário é que a gente poderia cortar o 100 do numerador com o 100 do denominador, e a equação de cima ficou exatamente igual à equação de baixo. E aí, já que ele quer a razão, repare que eu tenho 100 no numerador e o 100 no denominador. E aí eu consigo provar para a banca examinadora que a relação entre as forças é a mesma. Deixa eu fazer a conta, passo a passo, para você poder observar, olha só. Então, olha só, ele queria que eu achasse a razão Fsat por Ft. Fsat é a força de atração entre Saturno e o Sol. Eu coloquei esse 100 aqui no numerador porque a massa de Saturno era 100 vezes maior do que a massa da Terra. Eu coloquei esse outro 100 no denominador porque a distância de Saturno ao Sol era 10 vezes maior a distância da Terra ao Sol, aproximadamente. Só que o 100 do numerador e o 100 do denominador eu já poderia ter cortado. E aí, evidentemente, a razão vai dar 1. Se eu estiver inseguro, eu posso repetir a equação de cima pela equação de baixo. E é claro que vai dar a mesma coisa. Quando eu repito, por exemplo, a primeira equação, cara, eu tenho G maiúsculo, que é a constante gravitacional, M maiúsculo, que é a massa do Sol, Mt, que é a massa da Terra, dt elevado ao quadrado, distância da Terra ao Sol ao quadrado, e eu vou multiplicar pelo inverso da equação de baixo, pelo inverso da fração de baixo. O inverso disso aqui, o dt, que era denominador, se tornou numerador, e o g, mzão, vezes mzinho t, se tornou agora denominador, já que eu fiz o inverso da fração. E aí, como diria um grande professor que acaba virando meme, olha só, olha lá, bacana, bonito. Aí eu posso, ó, cortei o Gzão com Gzinho. Olha lá, cortei Mzão com Mzão. Olha aqui, cortei Mt com Mt. Olha lá, e também cortei dt ao quadrado com dt ao quadrado. Quem sobrou? Uma coisa dividido por ela mesma dá sempre 1, beleza? Então tá aqui, ó. Olha lá, olha aqui, olha ali, beleza? Então a resposta correta no vestibular é a letra C. A razão acaba sendo igual a
1. Se esse vídeo te ajudou, por favor, curta e compartilhe e se inscreva no canal. Clica lá na sinalização que vem mais vídeos para você. Valeu? Um abraço e ó, a vitória pertence ao mais perseverante. Não desista, estude. Os resultados vão atingir você. Um abraço e tchau, tchau. E aí, já que ele quer a razão, olha... Alô?